Misericórdia vem de duas palavras. Miseris e córdia. Miseris quer dizer miserável e córdia quer dizer, vem do coração. O que quer dizer a palavra misericórdia? É o coração voltado ao miserável. É o coração de Deus voltado ao miserável pecador que clamou pela misericórdia, se arrependeu, confessou o seu erro, ele alcançou aquela misericórdia. Deus se voltou para aquele miserável pecador que confessou o seu erro. 28, 13. Depois eu vou ler o Salmo 32 e Jó, capítulo 31, versículo 33. Mas só depois. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Unge os ouvidos e os corações de cada um de nós para receber esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, depois eu vou ler Atos 32, ou Salmo 32 e Jó, capítulo 31. Mas depois eu vou prosseguir. Nós vamos falar hoje sobre confessar pecados. Porque assim, um homem chegou para o profeta William Branham e disse assim: como é que eu faço? Eu sou um jovem. Como é que eu faço para não pecar? O profeta disse assim, olha, ele disse, eu sou um jovem, às vezes vem pensamentos sobre a minha cabeça, pensamentos que eu não queria que viesse sobre mim. Eu não queria ter esses pensamentos. O profeta disse, olha, todo dia você vê pássaros passando de um lado para o outro. E mesmo em sua casa, se os passarinhos vierem sobre a sua casa e você espantar os passarinhos, eles vão embora. Agora, não deixe esses passarinhos fazerem ninho em sua casa. Pensamentos vêm. Você não pode deixar esses pensamentos se alojar na sua mente, porque a Bíblia diz, a concupiscência dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera morte. Só gera morte depois do pecado consumado. Mas a concupiscência quer dizer desejos. Desejos podem vir, pensamentos podem vir, mas se você deixar isso dar luz ao pecado, aí depois se consome. Aí o pecado consumado gera morte. Só gera morte depois do pecado consumado. Mas se vem o pensamento e você expanda aquele pensamento embora, e diz, me perdoe, meu Deus, por esse pensamento, pronto, eliminou. Deus perdoou. Se você confessa sinceramente a Deus, Deus perdoou. Então assim, existe uma ilustração que relata bem isso aí. Se eu pegar aquele cloro que a gente tem, aquele cloro que a gente usa na água, todo mundo conhece, né? E eu botar aquele cloro num copo de vidro, e eu chegar com uma gota de tinta preta e soltar naquele cloro, aquela tinta preta desaparece e você nunca mais encontra. Aí o profeta disse, o cloro é o sangue de Cristo. A gota de tinta preta é o seu pecado. Toda vez que você falhar, que você errar,
vá até Cristo e peça perdão, lance o seu pecado no sangue de Cristo que ele desaparece. Você nunca mais pode encontrar. Se um homem erra, mas ele confessa sinceramente a Deus o seu erro, o seu pecado é lançado no sangue de Cristo. E ao ser lançado aquilo é como a gota de tinta quando cai no cloro. Você pode experimentar em casa. Pegue o cloro e bota num copo de vidro e chegue com uma gota de tinta preta. Quando você soltar ali, desaparecer, nunca mais encontra. A gota de tinta preta desaparece. Quando os meus pecados é lançado no sangue de Cristo, desaparece. Ninguém mais pode encontrar. Até Cristo faz aquilo desaparecer. E não tem mais lembrança daquilo. Então, o segredo da vitória está nisto, em confessar as suas transgressões. Aquele que confessa as suas transgressões, aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Mas os que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, a misericórdia está condicionada a você confessar os seus erros, a misericórdia está condicionada a você confessar o seu erro e aí você alcança misericórdia. A grandeza e a coragem de admitir erros é para poucos, porque assim, quando o homem admite seus erros, seus fracassos, ele sente a misericórdia de Deus. E ele passa a ter uma visão mais nobre de si mesmo. Quando ele confessa verdadeiramente. Uma confissão sincera libera e redime o homem do seu estado atual. Qual é o meu estado atual? Falhei, fracassei. Mas uma confissão sincera me libera daquele estado e me redime daquele estado, porque eu alcanço a misericórdia. Eu alcanço a misericórdia divina. Aí você tem o seguinte, olha só, é um processo de crescimento espiritual quando você confessa verdadeiramente. É um ato de submissão e humilhação do próprio ego. Quando você confessa a Deus, você se humilha e você mata o seu próprio ego, você humilha o seu próprio ego. Abandonar o pecado pelo arrependimento e resolver não repetir aquele pecado é um ato de separação. A misericórdia é o atributo mais essencial de Deus, porque misericórdia vem de duas palavras, miseris e córdia. Miseris quer dizer miserável e córdia quer dizer, vem do coração. O que quer dizer a palavra misericórdia? É o coração voltado ao miserável. É o coração de Deus voltado ao miserável pecador que clamou pela misericórdia, se arrependeu, confessou o seu erro, ele alcançou aquela misericórdia. Deus se voltou para aquele miserável pecador que confessou o seu erro. Então, alcançou aquela misericórdia. A confissão é o ato mais primordial de um homem. Porque para alcançar misericórdia tem que haver a confissão sincera. Se não houver, não alcança. E alcançando a misericórdia, você alcançou o atributo mais essencial de Deus. Você sabe, atributos são pensamentos que estavam em Deus que haveria de se manifestar. Deus, lá na eternidade, ele tinha atributo de ser curador, tinha atributo de ser salvador, tinha atributo de ser misericordioso, tinha atributo de ser redentor. Mas para praticar esses atributos, tinha que haver pessoas caídas no pecado, tinha que haver pessoas cheias de falha. Então, para poder manifestar esses atributos, esses pensamentos na prática, teria que haver pessoas assim.
E eu e você somos destas pessoas assim que alcançamos a misericórdia dele. Alcançamos a sua misericórdia. Então, abandonar o pecado com uma confissão sincera, você anda dizendo assim: farei melhor hoje, apesar das falhas de ontem. Ontem eu falhei, mas hoje eu alcancei misericórdia. E o importante é o presente, é o hoje que Deus quer. Amém? Então, todo homem que se exalta, ele será humilhado. E como eu falei de Uzias na semana passada, por ter se exaltado muito, Deus cortou ele do trono e ele morreu leproso por se exaltar demais. Então veja só, o Salmo 32, ele traz para nós uma lição maravilhosa. Ele começa dizendo assim, ó: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que tem a transgressão perdoada. O pecado, a falha que você cometeu é perdoada. Mas através de uma confissão sincera. De confessar a Deus o seu pecado. Cujo pecado é coberto. No Velho Testamento, o pecado era coberto. Hoje o pecado ele é apagado. Se eu pegar um quadro aqui e colocar a palavra pecado naquele quadro e chegar com um pano e cobrir, aquela palavra está coberta. Se você descobrir, você vê a palavra pecado. Mas se eu for lá e pegar uma esponja e apagar, você pode descobrir o tanto que for, você nunca mais encontra aquela palavra ali, porque foi apagada. Lá no Velho Testamento, o sangue de bodes e de touros cobria pecado, mas o sangue de Jesus, ele apaga os pecados. O que era que acontecia com um pecador lá no Velho Testamento? Quando ele cometia um pecado, ele levava um cordeiro para ser sacrificado no seu lugar. Chegava lá e ele entregava aquele cordeiro ao sacerdote. O sacerdote dizia: coloque as mãos sobre a cabeça do cordeiro e transfira sua culpa para ele. Então aquele homem colocava as mãos na cabeça daquele cordeiro, transferia a sua culpa para ele, para aquele cordeiro inocente, e o sacerdote pegava o cordeiro, amarrava as mãos, amarrava os pés, colocava no altar e chegava com o cutelo e dava um corte aqui na veia jugular. Você sabe, se você cortar essa veia aqui, a pessoa morre esvaindo, derramando até a última gota de sangue. Não tem quem possa impedir. Ele derrama a última gota de sangue, chamada de veia jugular. Então ele cortava a veia jugular do cordeirinho. E o cordeirinho começava, quando o sangue começava a querer se acabar, ele começava a tremer. E ali ele morria tremendo, e aquele homem olhando para aquele cordeiro, vendo aquele animal morrer daquela forma, e sabendo que quem era para estar no lugar daquele animal era ele, mas um inocente estava morrendo pelo culpado. Foi isso que aconteceu com Cristo. Amém. Qual era a culpa que Cristo tinha? Nenhuma. Ele era puro, santo, justo, sem culpa. Pilatos olhou para ele e disse assim: eu não vejo culpa nisso. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é 83 98806 4810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.